Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração. Onde a gente tem que o nosso sistema de numeração é a base decimal, onde a gente tem que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A gente consegue montar qualquer número com esses algarismos. Tem um exercício que ele fala assim, ó, calcule a diferença entre o maior número de 3 algarismos distintos e o menor número de 3 algarismos. Então, ó, a gente vai fazer assim. Como ele quer a diferença entre o maior número e o menor número de 3 algarismos, só que ele falou assim, ó, só no de 3 algarismos maior que é distinto. Então, se a gente colocar o maior que é distinto, a gente tem que é o 9, 8, 7. Que se a gente fosse escrever, até daria para a gente escrever como sendo 900 mais 80 mais 7. Mas não vem o caso, a gente não vai precisar disso daqui agora. E o menor número de 3 algarismos, só que ele não fala nada se é distinto ou não. Então o menor a gente vai colocar que é 1, 0, 0, que é o próprio 100. Se eu quero fazer a subtração entre eles, é só fazer tudo que eu tenho aqui menos esse cara. Ou simplesmente fazendo essa subtração aqui, ó, que vai ficar 7, 8 e 8. Então a subtração entre o maior número distinto e o menor número, 887. Tem um outro exercício que ele fala assim, ó, um número par tem 2 algarismos cuja soma é igual a 15 e cujo a diferença em módulo é igual a 3. Qual é este número? Então, pessoal, ele fala assim, ó, números de 2 algarismos, ó, 2 algarismos, e aí nós temos o primeiro e o segundo. Ele fala que a soma entre eles é igual a 15 e a subtração entre eles é igual a 3 em módulo, que tanto faz se é positivo ou negativo. Como eu não sei quais são esses algarismos, eu vou chamar de x e y. X e y. Nossa, professor, que original. Então aqui, ó, eu tenho um sisteminha. Como que eu vou resolver esse sisteminha? Ó, perceba que o y está com o sinal trocado. Então, se eu somar simplesmente as duas equações, já vai me dar a resposta. Ó, porque aqui vai ficar 2x. Aqui, y com y a gente pode cortar. Igual esse carinha mais esse, 18. Passo 2 dividindo lá para baixo. Vai ficar x igual a 18 sobre 2. E o x é igual a 9. Pronto, já encontrei o x. E para eu encontrar o y, substituir em qualquer uma das equações. Eu vou substituir nesse carinha aqui, ó, nesse carinha aqui de cima. O x vai ser 9 mais y igual a 15. Passa para o lado de lá com o sinal trocado. Y vai ser igual a 15 menos 9. Então, y vai ser igual a 6. Só que olha só, pessoal, a gente tem que o algarismo tanto faz se é positivo ou negativo, porque se a gente tem que o módulo deles não importa na subtração, eu vou ter aqui, ó, que eu encontrei o x e o y, então os dois algarismos, que vão ser x e y, também vai poder ser y e x, porque a subtração entre eles não importa. Se eu fizer x menos y ou y menos x, vai dar um módulo de 3, que é o que o exercício forneceu para nós. Então aqui pode ser tanto o 69 quanto o 96. Só que ele deu no exercício que o número tem que ser par. Como o número tem que ser par, a gente só pode pegar esse segundo caso aqui, ó. Então essa é a resposta desse exercício. Só um outro exercício que vai aparecer para a gente aí, ele fala assim, ó. Considere todos os números formados permutando-se algarismos. Então ele dá lá os algarismos 3, 5 e 7. Ele quer que a gente permute esses números e quer saber qual o MDC entre eles. Pessoal, se a gente olhar esse número aqui e fizer todas as possibilidades, vai dar um baita de um trabalhão. Então o que a gente vai fazer?
Primeira coisa, nós vamos ter que relembrar de que quando a soma dos algarismos for divisível por 3, ele vai ser divisível por 3. Então olha só que legal, 3 mais 5, 8 mais 7, 15. Então se eu somar todos os algarismos, a gente vai ter que é 15. E 15 é divisível por 3. Como 15 é divisível por 3, significa que qualquer permuta que eu fizer nesses algarismos, ele sempre vai ser divisível por 3. Ah, legal. Maravilha. Agora vamos pegar só dois números aqui e vamos tentar fazer um MDC só de dois números permutando aqui, só para a gente ver como vai ficar. 3, 5, 7. E vou só permutar esses dois aqui, ó. 3, 7 e 5. Calcula a decomposição dos números primos aqui, ó. Faz a canônica para a gente ver. Aqui, pessoal, vai dar por 3, obviamente. Por 2 não, porque ele é ímpar. Então vai dar por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 119. 119 é divisível por 7. E o 119 é divisível por 7 vai dar 17. E 17 é primo, então para por aqui. Então esse númerozinho aqui é 3 vezes 7 vezes 17. Agora faz a decomposição desse outro carinha aqui. Fazendo a decomposição dele, vai ser divisível por 3, que vai ser 125. O 125 é divisível por 5, que vai dar 25. E que é divisível por 5, que vai dar 5. E 5 por 1. Então esse carinha aqui vai ser 3 vezes 5 ao cubo. Mas se a gente está falando de MDC, máximo divisor comum entre eles, os mesmos números que eu tenho que ter desse lado, eu tenho que ter desse lado. Como a gente tem só o 3 entre eles, então o MDC entre esse cara e esse cara é só 3. O máximo divisor comum é 3. Com isso, qualquer permuta que eu faça, a restrição entre essas duas permutas já restringe todas as outras. Então eu não preciso fazer todas as outras. A resposta do meu exercício vai ser 3. Porque olha só, por mais que eu tenha 3, 5, 7 e vou fazer uma outra permuta, 5, 7, 3. Mesmo que esse número aqui seja, e entre esses dois o MDC seja maior do que 3, esses outros dois aqui já é 3. Então o menor, o máximo divisor que vai dividir todas as permutas vai ser o MDC igual a 3. Então essa é a resposta desse exercício. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.